meu nome é Camila, tenho 31 anos, sou portadora de cardiopatia congênita cianótica grave. Tenho atresia pulmonar, defeito septo atrioventricular total, destrocardia em sítios sólidos, átrio único, minhas veias e artérias são muito estreitas. Pronto, Camila, eu quero que você conte, assim, quem é Camila, hoje, né, já está com uns 31 anos, mas quem é Camila assim que nasceu? Conta um pouquinho da sua história. Olha, Camila, assim que nasceu, é uma criança que nem chorou quando nasceu porque não tinha fôlego. Foi uma criança que totalmente cianótica, totalmente sem ar, e foi diagnosticada só 2 meses depois, porque, né, isso aconteceu há 30 anos atrás, então não tinha muita tecnologia, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, fui diagnosticada só 2 meses depois, fiz diversas cirurgias e lutei muito. Falaram para minha mãe que ela não iria dar jeito nessa criança, porque realmente eu fui considerada, quando eu nasci, fui considerada com uma cardiopatia incompatível com a vida. Então, as pessoas não acreditavam muito que a medicina tinha algo a me oferecer para que eu tivesse uma sobrevida melhor. Certo. Me conta, assim, quantos procedimentos cirúrgicos você já passou? Assim, o maior tempo que você passou internada na sua vida? Como foi essa adaptação no hospital? Bom, a minha primeira cirurgia foi com 2 meses de vida. E eu fiquei, acho que eu fiquei 2 meses, porque demorei do nascimento até esses 2 meses, demorou o diagnóstico. E essa primeira cirurgia foi bem tranquila, mas fiquei no hospital para os médicos saberem como que eu iria reagir à cirurgia de Blaylock. E eu fiz também, eu fiz mais de 30 cateterismos, porque eu fazia cateterismos 2 vezes ao ano. Com 2 anos de idade, eu fiz minha segunda e terceira cirurgia. Infelizmente, a cirurgia não deu muito certo para mim e eu fiquei 1 mês em coma. Então, eu fiquei 1 mês sem responder aos estímulos para eu acordar. Acabei acordando, eu também tive uma parada cardíaca nesse tempo. Os médicos acreditam que eu já tive alguma sequela na visão, porque eu não enxergava direito, eu não acompanhava as pessoas. Com 11 anos, eu fiz mais uma cirurgia, que foi uma cirurgia que, a partir daí que eu começo a lembrar das minhas rotinas no hospital, mas foi uma cirurgia muito tranquila, acho que em questão de 20 dias eu já fiz a cirurgia e fui para casa. E com 14 anos de idade, foi uma cirurgia muito complexa, muito difícil. Eu fiz a cirurgia, eles tentaram fazer a correção total, mas infelizmente o meu coração e os meus pulmões não aguentaram. Então eu tive uma parada cardíaca na mesa de 2 horas. Na UTI, eu tive um derrame pleural, eu tive um AVC isquêmico, eu tive hemorragia generalizada e tive hipotermia. E quando eu acordei, não sei dizer para vocês quanto tempo depois eu acordei, mas a sequela que eu tive dessa parada de 2 horas foi a cegueira. Eu fiquei totalmente cega por 10 dias. E os médicos não sabiam me dizer se eu voltaria a enxergar. Então eu fiquei 10 dias totalmente cega, e depois disso eu comecei a enxergar só vultos, depois só as cores claras, primeiro vultos, depois preto e branco, depois só as cores claras, e depois eu comecei a enxergar, porém eu não tenho a visão periférica, eu tenho só a visão frontal. E dos cateterismos não tenho o que falar, graças a Deus eu nunca tive intercorrência nenhuma. Meu último procedimento cirúrgico cardíaco
foi em 2011, eu coloquei um stent na artéria pulmonar esquerda, que também foi super tranquilo, mas ajudou bastante na questão da saturação, né? A minha saturação é entre 70 e 85, ela nunca passou mais do que isso. Eu saturo entre 70 e 85. Certo, Camila. Dessas idas em vida que você relatou aí, que você basicamente viveu sua infância em consultório, em hospitais. Como você achava? Como é que você acha como foi sua infância nessas indas e vindas de hospitais, de clínicas? Olha, como eu nasci já em rotina hospitalar, para mim foi sempre muito tranquilo. Eu sempre levei isso numa boa, nunca tive revolta, sempre fui muito tranquila quanto a isso, né? Eu sabia, eu entendia, eu tinha o entendimento de que eu precisava passar por aquilo ali para eu conseguir viver melhor. E nunca, na questão hospitalar, nunca tive problema nenhum. Mas aí, é claro, eu perdia muita aula, eu sempre estava deixando de ir para a escola, perdia o ano, tanto que os meus pais me colocaram na escola com 7 anos de idade, né? Eu não fui em jardim de infância, eu não fui em pré, eu não fui nada disso, eu fui só com 7 anos de idade que eu comecei a ir para a escola, até porque não tinha como, né? Eu vivia internada, então eu tinha que cuidar da saúde para depois ir para a escola e ter uma vida quase que normal, né? Uhum, entendi. É, e como foi a sua família reagir a isso tudo? Você tem muito apoio familiar? Como foi isso? Quem foi que acompanhou mais você durante essas indas e vindas? Como era esse apoio familiar que você tinha? Então, a minha família, a minha mãe sempre só eu e ela, sempre eu e ela. Meu pai não gosta muito que eu falo, eu e a minha mãe, eu e a minha mãe. Só que realmente era sempre eu e a minha mãe, porque o meu pai tinha que ficar com a minha irmã, que eu tenho uma irmã de 2 anos mais nova do que eu. O meu pai sempre tinha que ficar cuidando dela e também tinha que trabalhar, né? Então, a minha mãe, depois que eu nasci, ela nunca mais trabalhou, porque ela se dedicava 100% a mim. E era sempre nós duas que ficávamos sozinhas em Curitiba, né? Como moro em Santa Catarina, então ia sempre nós duas. Nós íamos de ônibus, 8 horas de viagem, e ia sempre só nós duas, sempre nós duas nas internações, nas cirurgias, e era sempre nós duas. Mas até hoje em dia, tenho muito a minha família, todos meus primos, minhas tias, eles sempre foram me trataram muito bem, eu jamais tive preconceito, né, na família, nunca. Sempre me trataram muito bem, na verdade, sempre me trataram como uma pessoa normal. Na minha família, nunca me trataram como a doente. Eu sempre fui tratada normalmente, graças a Deus, por qualquer familiar meu. Nunca tive nenhum problema quanto a isso. Que bom que não teve essa discriminação, não é isso? Na família não, né? Mas nos desconhecidos, né? Uhum. Ô Camila, a Camila hoje, com 31 anos, qual é o sonho da Camila? Qual o maior Olha, o sonho? sonho, eu não sei, eu acho que eu não é que eu não pense muito lá na frente, eu acho que eu já sou muito. É, a, hoje em dia eu sou casada, eu tenho a minha própria casa, eu faço faculdade, eu trabalho, e eu acho que o meu sonho, eu acho que eu queria realmente que todas as crianças que nascessem como eu tivessem a oportunidade que eu tive, os pais tivessem o conhecimento e a direção que os meus pais tiveram. Muito lindo isso aí. Cara, fiquei até sem palavras aqui. Alguém quer completar aí? Realmente muito boa Eu história. queria saber quais as maiores dificuldades que Camila enfrenta hoje. Olha, eu acredito, dificuldades da cardiopatia, no caso, Isso, as atividades que você
tem limite para fazer? Sim. Então, eu sempre tive restrição quanto à atividade física. Na escola nunca pude fazer educação física. Eu sempre tinha que ficar lá no meu cantinho, quietinha, enquanto os meus amiguinhos ficavam brincando. Depois que eu coloquei esse stent na artéria pulmonar, melhorou muito a minha oxigenação e a minha cianose. E eu não vejo muito assim que eu tenha muita limitação, porque eu digo que eu sempre tive essa limitação desde que eu nasci, né? Então eu sempre fui muito quietinha, eu nunca fiz muitas estripulias. Eu tenho dificuldade nos deveres de casa, né? Que eu não consigo varrer, eu não consigo passar um pano, eu não consigo estender a roupa, porque daí eu tenho que levantar meus braços, e isso me cansa muito. Mas eu sempre vou fazendo no meu ritmo, eu sempre vou fazendo o que dá. Se eu me canso, eu paro, aí eu vou e faço de novo. Meu marido me ajuda muito também, ele é um companheiro maravilhoso. E eu, sinceramente, eu não acho que eu tenha limitações. Eu só vivo diferente. Como você está fazendo faculdade, que faculdade você faz? Eu faço faculdade de biblioteconomia, porque eu trabalho em uma biblioteca, e então eu quero conhecer mais, eu quero ter mais conhecimento sobre essa área. Sempre gostei muito de livros, sempre fui uma criança que eu era muito, assim, digamos, os coleguinhas não queriam brincar muito comigo, porque eu era esquisita, eu era que não podia fazer nada. Então, eu sempre fui muito dos livros. E aí eu faço biblioteconomia porque eu sou apaixonada pela leitura. Que bom. É, Folha de companhia, os livros. assim, você passou por vários procedimentos, né? Só uma dúvida. Você já pensou em desistir? Ou você pensou que, não quero mais essa vida? Sim, sim, eu pensei em desistir quando eu voltei da minha última cirurgia, mas eu não por causa da questão da cardiopatia, e sim por causa da cegueira. Porque foi assim, você nascer com um problema cardíaco, você já está acostumado com aquilo. Agora, você ter 14 anos e você perder a sua visão, eu acho que foi muito mais complicado. Eu entrei em depressão, eu fiz terapia, eu não queria mais estudar, porque eu acho que quando eu perdi a visão, eu perdi o chão, sabe? Foi bem difícil. Então, nessa hora, eu pensei em desistir, sim. Foi um período, acho que o período mais difícil da minha vida, na verdade. E nesse momento eu pensei em desistir, sim. Mas a sua família sempre incentivava, não é isso? Ah, sim, com certeza. Sim, até eu estudava em um colégio particular, em que era muito difícil, né, a educação. E o meu pai, mesmo assim, ele falou assim, não, filho, então estuda em um colégio mais tranquilo, e nunca deixaram eu desistir, nunca deixaram eu ficar na cama chorando, sempre me colocaram para cima. Ótimo. Uma perguntinha. Hoje, você, qual seria um conselho que você daria a você mesma há 20 anos atrás? Não desiste, porque você não é a única que sofre, e você tem que mostrar a sua história para que outras pessoas não desistam. Oi, Camila. Eu queria saber o que é que os médicos dizem hoje da sua condição. Eles pensam em fazer novos procedimentos ou não? O seu quadro é completamente estável. Então, eles não pensam em fazer nada. O meu cardiologista mesmo diz que time que está ganhando não se mexe. Hoje em dia, para mim, a medicina não tem nada que possa me dar uma condição de vida melhor, né? Que seria conseguir fazer atividade física, ou melhorar a minha saturação,
Hoje em dia, eu só faço acompanhamento a cada 6 meses. Eu vou ao cardiologista, eu faço um ecocardiograma, faço um eletrocardiograma, o médico compara com a consulta anterior e vê se está tudo estável ainda. Mas hoje em dia não tem nada que a medicina possa fazer por mim. Você já trabalhou alguma vez na vida? Ela Então, trabalha. não, mas assim, isso é uma história muito boa também, porque quando eu me formei no ensino médio, eu me formei no ensino médio com 20 anos, e aí todo mundo, né, sai do ensino médio, quer fazer faculdade, quer trabalhar, e eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu não tinha experiência em absolutamente nada, e eu fui fazer uma entrevista de emprego, e eu fui com uma blusa que dava para ver minha cicatriz. E aí a pessoa falou para mim que eu jamais iria arranjar um emprego, porque nunca ninguém teria coragem de me contratar, porque eu iria ter que me faltar muito, eles achavam que eu teria algum problema neurológico, que não iria entender. Então, com 28 anos, eu consegui o meu primeiro emprego. Só com 28 anos que me deram a oportunidade de que eu pudesse trabalhar. Esse foi, assim, um preconceito muito grande que eu sofri também. Essa aceitação, né? Isso. Porque, assim, as pessoas não sabem, elas acham que eu falo, eu tenho um problema cardíaco, as pessoas acham que a gente passa mal o tempo todo, que a gente está no hospital o tempo todo. Na infância, realmente, sim, mas chega uma hora que o nosso caso se estabiliza, né? E a gente consegue ter uma vida um pouco mais normal. Você tem filho? Você pode ter filho? Não posso ter filho, eu tirei o meu útero, na verdade eu fiz uma esterectomia total, deixei só um ovário para não precisar fazer reposição hormonal, mas eu fiz uma esterectomia com 21 anos porque eu tinha endometriose hemorrágica e também eu corri o risco de engravidar e o meu coração não suportar ou o feto vir com problemas cardíacos também, ou outras anomalias, né? História assim, engraçada que já aconteceu com você, alguma coisa que sempre remeta a sua mente aí, seu pensamento, alguma coisa engraçada. Olha, história engraçada é quando eu vou no pronto-socorro por alguma coisa, ou enfim, porque, né, enfim, qualquer coisa assim não relacionada, não muito, não muito grave, né, porque daí não tem graça, mas quando eu vou no pronto-socorro, eles colocam um oxímetro no meu dedo, e aí, como a minha saturação é muito baixa, eles colocam o oxímetro nos meus 10 dedos. E eu falo para eles que eles podem colocar até nos 20, que não vai melhorar, não vai aparecer ali 100% nunca. Então eu acho muito, assim, é triste porque tem pessoas da saúde que não têm esse conhecimento, mas eu acho engraçado. Você, como é o seu dia a dia hoje? Você falou que precisa ir ao pronto-socorro. O que geralmente você sente quando você precisa ir e com que frequência isso ocorre? Então, eu vou ao pronto-socorro porque às vezes eu tenho falta de ar. E, na verdade, eu sou um pouco, digamos assim, neurótica com isso. Eu acho. Agora está um pouco melhor, assim. Mas teve uma época em que eu criei um medo, né? Um medo de tomar remédio. Então, qualquer remédio que eu tomava, qualquer um que seja, eu achei que ia passar mal e eu acabava tendo crises de pânico e eu acabava indo ao hospital. Nada relacionado à cardiopatia, mais uma coisa psicológica mesmo, né? E até se vocês me permitirem, posso contar a minha última experiência hospitalar, que não tem muito a ver com a cardiopatia, mas também é uma história bem interessante. Pode falar.
Então, em 2018, como eu falei para vocês, eu fiz uma esterectomia e eu deixei apenas um ovário, né? E isso também é muito interessante para entender como a gente, que é cardiopata, a gente tem uma imunidade muito baixa. E em 2018, lá por setembro, eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a ter febre, comecei a ter calafrios, eu não comia mais, eu não sentia fome, eu só sentia muita sede, eu não sentia mais o gosto da comida. E aí eu fui no pronto-socorro. E o médico fez um exame de plaquetas e viu que as minhas plaquetas estavam baixas, porém ele achou que era por causa do anticoagulante. Aí ele pediu para que eu entrasse em contato com o meu cardiologista de Curitiba para tirar o anticoagulante, pelo menos por um tempo. E aí o meu cardiologista falou que não, jamais, eu não posso, por causa que eu tenho a cirurgia aqui, né, acho que é subclave aqui, né, eu nunca sei o nome, e eu não posso deixar de tomar o anticoagulante. E aí eu fui para casa sem o diagnóstico do que eu tinha. Passou outubro, eu fui no pronto-socorro de novo, me deram um anti-inflamatório, não passava, enfim, eu fiquei 2 meses sem diagnóstico, até que eu perdi 4 quilos. E aí eu fui no exame de rotina no meu endocrinologista, porque eu tenho hipotireoidismo, e ele falou que eu estaria com a bactéria da endocardite, alguma bactéria que dá a endocardite, e que era para eu ir correndo no cardiologista. Mas o meu cardiologista é de Curitiba, então eu fui no cardiologista que, quando eu nasci, ele viu que eu teria um problema, então ele é o meu médico de emergência aqui, no caso. E aí eu fui nele, e isso foi em dezembro. Então, de setembro a dezembro, eu fiquei sem diagnóstico. E só piorando. E teve um dia que eu falei pro meu marido assim, eu não queria morrer, porque eu estava sentindo que tinha alguma coisa errada comigo. E aí eu fui no cardiologista, ele não me deixou mais ir para casa. Eu fui internada na hora, eu estava muito magra, eu não conseguia comer, muita febre, suava muito demais. E aí os médicos me fizeram um coquetel de antibióticos sem saber o que eu tinha. Demorou acho que uns 4 dias para saber que eu estava com a Streptococcus pneumonia, que se eu não me engano, essa bactéria também dá a endocardite, né? E o pior de tudo, assim, ela não foi para o meu coração. Eu fiquei 60 dias com essa bactéria no meu corpo e ela não foi para o meu coração. Eu poderia ter morrido de endocardite e não morri. Então, assim, como não ser grata, como não ter esperança, né, gente? Aí, infelizmente, eu tive que tirar o meu único ovário. Eu fiquei do dia 5 de dezembro ao dia 21 de dezembro no hospital, tomando 2 antibióticos de 4 em 4 horas. Me deu flebite, eu fiquei totalmente inchada. Mas, enfim, deu certo. Eu fiquei 3 dias na UTI, tiraram o meu ovário. Então, hoje em dia, estou com 31 anos e, infelizmente, estou na menopausa precoce, mas faço uso de hormônios, né? Eu faço gel, porque, como sou cardíaca, não posso tomar via oral. Então, assim, isso eu acredito que foi mais um milagre, porque nem os médicos entendem como uma bactéria desse tipo foi parar no meu ovário e não no meu coração. Eu gosto muito de contar essa história para as pessoas entenderem que muitas vezes as coisas fogem do nosso entendimento, né? Os médicos não sabem, cardiologista, ginecologista não sabem como essa bactéria foi parar no ovário e não no coração. Eu poderia ter tido uma endocardite e provavelmente não daria nem tempo de ir até Curitiba, porque na minha cidade, infelizmente, a gente não tem nem cardiologista cirurgião, né? Cardiologista que faça cirurgia cardíaca, a gente não tem aqui, só clínico. Então, é uma história que eu gosto muito de contar, para as pessoas entenderem que tem coisas que fogem do nosso entendimento, né?
E que se eu estou aqui viva é para alguma missão que eu acho que estou descobrindo agora. Qual é a missão que eu tenho? Então, depois disso também que eu parei e olhei para mim e pensei, poxa, não sou tão fraca quanto penso. Uhum. Sua história é inspiradora. Eu queria parabenizar você, não só por ser uma guerreira, mas também por propagar isso e falar a importância, que é o que a gente fez agora há pouco no simpósio sobre cardiopatia, sobre cardiologia pediátrica, na verdade, e nosso grande foco foi cardiopatia congênita. E a gente falou justamente sobre a importância de falar sobre isso. Muita gente acha que não sabe, na verdade, da importância de falar sobre as cardiopatias, e você tem, além de ter passado por tudo isso, ainda quer ajudar outras pessoas falando sobre isso. Então, só parabenizar e agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. No que eu puder ajudar, tô disponível. Podem contar comigo para o que precisar.